Seja muito bem-vinda ao programa Reacenda Seu Relacionamento. Aqui nós vamos trabalhar, nós vamos conversar sobre como você pode reacender a chama do seu relacionamento. E hoje o nosso tema é 7 princípios que ajudam um casamento funcionar. Vejam que interessante esse tema, porque muitos casais têm problemas de relacionamento e chegam para a terapia ou chegam para os amigos e dizem: meu relacionamento não está bom. E eu não sei o que mudar, eu não sei como mudar. Eu sou tão bom, eu sou tão gentil, eu sou tão boa, eu sou tão gentil, e o relacionamento não está dando certo, não funciona. Então, nós precisamos ver o que é que não está funcionando. Então, eu vou falar hoje para vocês sobre esses 7 princípios. E vocês sabem o que é um princípio? Bom, princípio é aquilo que dá, é como se fosse uma lei, como se fosse uma norma. Quer dizer, são coisas que, se você colocar no relacionamento, ajuda a melhorar o relacionamento. E essa pesquisa sobre os 7 princípios que ajudam o casamento a funcionar, ela veio de um grupo dos Estados Unidos, do Instituto Gottman, que trabalharam, depois de trabalhar com 14 anos com casais, eles chegaram a essa conclusão. Então vamos lá. Olha, primeiro eu vou enumerar, vou colocar o que são esses princípios, depois a gente vai trabalhar um por um, tá bom? Então, esses pesquisadores, eles falaram o seguinte: para um casamento funcionar, ele precisa ter amizade, precisa ter respeito, precisa ter admiração e carinho. A pessoa, os cônjuges, né, os parceiros precisam dar suporte aos sonhos um do outro. Os casais precisam de atenção diária, precisam de divisão de poder e interesse pelo mundo do parceiro. Vocês percebam que tudo isso que eu falei até agora tem a ver, uma coisa tem a ver com a outra. Se eu tenho amizade com alguém, eu respeito. Se eu dou suporte aos sonhos do parceiro, eu estou me interessando pelo mundo do parceiro. Então vamos tentar esmiuçar isso. Já aconteceu com você de você estar conversando com o parceiro e percebe que ele não está te escutando? Ou com a parceira, você está contando um caso entusiasmada, você está falando de um sonho seu e percebe que a pessoa não está ali? Ou então você coloca uma ideia e a pessoa desrespeita a sua ideia, a pessoa não dá valor àquilo que você está falando, ou uma pessoa que quer ter sempre razão, é muito autoritária ou autoritário, e aí não deixa brecha para o outro se colocar. Então, estas coisas vão minando um relacionamento. Por quê? O que acontece num relacionamento? Nós precisamos de respeito. O respeito é básico e todos nós gostamos de respeito. Então, o respeito é básico, a amizade. Gente, que é coisa mais gostosa do que você conseguir passar horas e horas conversando com o seu parceiro, com o seu amigo. Então, naquele momento, naquela hora, quando a gente diz o seguinte: os parceiros são amigos, os parceiros têm amizade um pelo outro,
significa que você pode se mostrar por inteiro, pode se mostrar por inteira, que o outro não vem com críticas, com cortes e com podações, porque isso é terrível, a pessoa se sente mal. Então, amizade entre parceiros é isso, o respeito tem a ver com amizade. Quando eu sou amiga de alguém, eu respeito a opinião da pessoa. Eu posso discordar da opinião do meu amigo, do meu parceiro, da minha parceira, mas respeitar que a pessoa tenha uma opinião diferente da nossa é muito bom, porque isso faz com que os parceiros tenham essa liga, que possam confiar um no outro, porque se tem uma coisa muito nociva ao relacionamento, é quando as pessoas não têm esse respeito e aí o cônjuge não se sente à vontade para se colocar por inteiro. Então, até aqui eu já falei sobre a amizade, que é aquele companheirismo, aquela coisa gostosa de estar junto, de poder passar horas e horas discorrendo sobre qualquer tema, sobre um filme, sobre um livro, sobre a situação do país, sobre algo que esteja acontecendo no mundo. Então, você livremente tem a liberdade de colocar para o outro, de repente colocar a sua negligência, a sua ignorância sobre um assunto, você se mostrar por inteiro. Então, a amizade é aquele ingrediente, aquele princípio do casamento que faz com que nós fiquemos à vontade com o parceiro. Já falei também sobre o respeito e percebam, esses princípios aqui, eles têm nomes diferentes, mas eles querem dizer algo que é comum, que é o respeito pela pessoa um do outro. E se eu respeito meu parceiro, eu posso ser respeitada. E antes de continuar, eu quero dizer uma coisa que eu tenho percebido nos casais. Às vezes existe uma falta de sintonia entre o dar e o receber. Por quê? Todos nós queremos respeito, queremos que o outro nos suporte os nossos sonhos, mas muitas vezes nós não damos esse respeito, nós não respeitamos. Então é uma coisa muito importante que daqui a pouco eu vou desenvolver mais a fundo. Então, amizade e respeito são básicos em qualquer situação, em se tratando de qualquer pessoa, de qualquer dupla, de qualquer encontro. Só que quando se tratam de parceiros, aí é mais forte ainda. Um terceiro item é a admiração e o carinho. Quando os casais perdem a admiração e o carinho um pelo outro, a situação se complica, porque se eu não o admiro mais, eu já crio uma indisposição interna. Quando falta admiração, como que eu vou dar carinho para uma pessoa a qual eu não admiro? Então fiquem atentos a isso. Admiração e carinho pelo outro significa parar, olhar e ver aquela pessoa como inteiro. Muitos casais chegam para mim no consultório e dizem: nossa, eu encontrei minha cara metade. Encontrei minha cara metade, estou muito bem, nós nos damos muito bem. E depois, com o passar do tempo,
essa admiração e carinho vai diminuindo. E sobre essa questão de encontrei minha cara metade, é algo distorcido. E eu preciso dizer para vocês, eu quero dizer que não existe metade. Ninguém é metade de nada. Nós não somos laranja para partir no meio e dizer as duas metades de uma laranja, ou uma maçã, parte no meio, metade. Não, nós somos seres inteiros. Nós somos pessoas diferentes, cada pessoa é diferente da outra. Graças a Deus, existe uma diversidade de caráter, de personalidade, de tipos de pessoa com as quais nós nos envolvemos, não é isso? Então, assim, nada de dizer, achei minha cara metade. Quando tentar encontrar alguém, ao encontrar alguém, seja você mesmo, seja você mesma inteira na relação. E aí, agora eu quero falar sobre dar suporte aos sonhos. O que é isso? Dar suporte aos sonhos. É aquele casal que chega em casa e encontra algo muito interessante e que decide, por exemplo, investir numa outra área, numa área em que até então a pessoa não investiu, e ela chega entusiasmada, e o parceiro ou a parceira joga um balde de água fria. Dar suporte aos sonhos seria escutar, ver o que é que a pessoa está querendo, como é que é esse sonho, explorar mais, conversar mais, se abrir mais. Eu percebo que a nossa vida é tão agitada e tão cheia de compromissos e tão cheia de... compromissos, né? Não há outra palavra para dizer. Nossa vida é cheia de compromissos que quando as pessoas chegam em casa e dão lá com o parceiro ou a parceira, a pessoa não tem paciência para ouvir. Eu percebo isso e percebo às vezes até em mim mesma uma certa falta de paciência com o parceiro. Eu vou contar uma história minha para vocês. Eu gosto muito de atenção. Eu gosto, quando eu estou conversando, que a pessoa olhe para mim, assim como eu estou olhando para vocês. E na minha vida pessoal com meu marido, às vezes eu percebia que ele não me dava atenção. E porque nós somos bem diferentes um do outro, eu tenho um tipo de desejos, ele tem outros tipos de desejos. Então, assim, nós somos pessoas diferentes, meus interesses são diferentes dos dele, ele é engenheiro, eu sou psicóloga, e eu comecei a perceber, sabe aquela questão da reciprocidade? Que eu não estava dando para ele aquilo que eu estava pedindo para mim. Então, isso foi um momento de iluminação. Quando eu comecei a perceber, poxa vida, ele não me dá atenção. Mas será que eu dou atenção para ele? Ou será que eu dou para ele uma atenção, o mínimo de atenção que eu peço para mim? E aí eu comecei. Ele gosta muito de futebol, gosta de ver séries, gosta de ver jogos na televisão. E eu não gosto, preciso confessar que eu não gosto. Não tenho tempo, realmente a minha vida é bem agitada e aquela questão de tempo é prioridade, não é mesmo? Todos sabem disso, tempo é prioridade. E a minha prioridade não era ver televisão, ver jogo, ver série, ver notícias. Então, mais um belo dia eu percebi, meu Deus, eu preciso dar para ele, para o Ailton, um pouco da atenção que eu demando para mim. E eu quero dizer para vocês que isso surtiu efeito.
Então, de algum tempo para cá, eu paro na televisão, converso com ele sobre atualidades, o que está acontecendo no mundo, e ele é expert nisso, ele é muito antenado, pessoa muitíssimo inteligente. E jogos ele ama de paixão. Futebol, então, ele sabe o que aconteceu no jogo do Pelé, na Copa do Mundo tal, então, assim, ele tem detalhes sobre isso. E eu comecei a me interessar pelo mundo dele. É outra característica, outro princípio que esses pesquisadores falaram que é importante. Interessar pelo mundo do parceiro. O que é isso? Eu posso não gostar das coisas que meu parceiro faz, mas eu posso me interessar por essas coisas. Então eu posso me interessar pelo mundo do futebol, conversar, dar uma prosa, me inteirar do que está acontecendo naquela área, porque caso contrário eu vou ficar uma pessoa alienada só com as minhas coisas. E aí, então, essa questão da atenção diária é algo que, se você der atenção, você vai receber. É dando que se recebe. E é aquela questão da reciprocidade, né? Se eu dou alguma coisa para alguém, a tendência dessa pessoa é querer me retribuir. Por exemplo, se eu faço um jantar para alguém e me esmero, e cuido da alimentação, e cuido do cardápio, cuido da apresentação, a tendência a essa pessoa me convidar é maior do que aquela pessoa para quem eu não ligo nada, não é isso? Então, esses princípios são muito interessantes porque são tão básicos, que se todos nós praticássemos, não precisaria dessa pesquisa extensa que os psicólogos fizeram. Os psicólogos do Instituto Gottman pesquisaram por 14 anos os princípios que fazem um casamento funcionar. E vejam, as coisas são tão simples e estão nas mãos de todos nós. Só basta que nós queiramos fazer. Um outro princípio, né? Uma outra lei que faz o casamento funcionar, o relacionamento, quando eu falo casamento aqui, eu quero dizer relacionamento em geral, é a divisão de poder. E aí eu não quero dizer que são só homens que são autoritários, não. Eu tenho visto no consultório e na vida em geral, muitas mulheres bastante autoritárias. Pode ser que a gente venha de família autoritária, em que as pessoas mandavam e você obedecia. Pode ser que a sua natureza seja mesmo de pessoa impositiva, de pessoa que acha que tem razão e que não abre mão do seu conceito, do seu ponto de vista. Então, não divide o poder. É como se a pessoa falasse: eu sou assim e não abro. Eu penso isso e não abro. No meu consultório eu tive alguns anos atrás um casal em que o homem, isso é um fato real, o homem perdeu totalmente o interesse sexual pela mulher. E o casal, que eles tinham uma relação sexual muito boa, muito prazerosa, de repente ele não quer mais fazer sexo com ela e ela fica muito desnorteada, ela não sabe o que está acontecendo. E aí, na terapia, nós fomos descobrindo, quando eu falo nós, porque a terapia ela é um diálogo onde os clientes falam, o terapeuta fala,
e se chega a um consenso. Não há uma verdade que o terapeuta fale que aquilo é verdade e as pessoas sigam. É uma verdade construída também na terapia. Então, na terapia, nós fomos descobrindo que a dificuldade sexual daquele parceiro tinha a ver com o fato da mulher ser muito autoritária e querer que ele fizesse todas as coisas conforme a opinião dela. Então, levou um tempo e isso foi feito, porque a consciência, a pessoa não fica consciente de algo, simplesmente muda. Não é algo que é assim, de uma determinada maneira, a pessoa vai pensando de uma determinada maneira, quando ela se torna consciente, não é rápido que ela consegue colocar em ação. A consciência também é um processo assim, lento. Eu tomo consciência de algo e tento mudar. É um processo de evolução, é um processo de conhecimento. Então, nesse processo, eles foram se ajustando porque a mulher percebeu que ser muito autoritária e que não dividir o poder não levava a um bom resultado. Então ela passou a ser menos autoritária, a conversar mais com ele, a dividir as resoluções da casa, porque a questão é, se as pessoas num relacionamento são diferentes, as vivências, as opiniões, a própria educação foi diferente. Então, quando um casal chega para morar junto, para estar juntos, para construir um relacionamento juntos, são duas pessoas diferentes que se propõem a um mesmo objetivo, que é estar junto. Estar junto, construir família, construir sonhos, planejar sonhos. Então, há que se dividir o poder. Bom, terminando a história, o casal voltou a estar bem porque os dois compreenderam o que estava emperrando a relação deles. Puderam dialogar e eles puderam assim também se colocar numa postura, numa atitude diferente. E eu acho importante colocar casos porque, de repente, se você se identifica com esse caso, se você se identifica com alguma outra situação que eu estou falando aqui, preste atenção, porque em relacionamento muitas coisas acontecem que são inconscientes. Quer dizer, eu começo a me comportar de uma certa maneira, aquele comportamento não dá certo, mas eu insisto em repetir aquele comportamento. Então, se nós paramos para pensar, para analisar o que nós estamos fazendo do nosso relacionamento, nós podemos tomar a decisão de mudar, de adequar, porque se nós batemos naquela tecla, eu estou com a razão e não abro, eu tenho razão e não abro, não vai levar a um bom lugar. Então aqui fica a dica que quando você estiver escutando muito do seu parceiro, ele não me escuta, ela não me escuta, eu não consigo falar nada. Olha, você não me ouve. Olha, você distorce o que eu falo. Eu me sinto sozinha quando eu estou com você. Pare e pense, porque se você tiver uma atitude de defesa, simplesmente se defender do que o outro está falando, do que a outra está falando, você vai só
essa bola de neve vai crescer. Porque uma pessoa, se uma pessoa te diz, você não me ouve, eu não me sinto ouvida, eu me sinto sozinha, a pessoa não falou isso, não está falando isso de paraquedas. Ela tem uma história, ele ou ela tem uma história para contar sobre o relacionamento de vocês. Então, preste atenção a isso. Uma coisa que é importante dizer e acrescentar a esses 7 princípios que fazem o relacionamento funcionar é: o que será que pode acontecer se você não observar esses 7 princípios? Em outras palavras, se você não tiver amizade, se você não tiver respeito, se você não tiver admiração e carinho pelo parceiro ou a parceira, se você não interessar-se pelo mundo do parceiro, ou não der suporte para os sonhos dele ou dela, se a pessoa não tem uma atenção, qual é a probabilidade? Hein? Qual é a probabilidade de que num relacionamento que não haja nada disso, que a pessoa se sinta sozinha, que a pessoa não sinta que divide o poder, a pessoa não se sente admirada, elogiada? A tendência é o casamento não durar, é o relacionamento não durar. E nós precisamos parar e pensar, é isso que você quer? Você quer que o seu relacionamento pare, acabe por aqui, deu? Ou você quer tentar novamente? E tudo isso que nós estamos falando vale para mim, vale para o meu parceiro, vale para o meu filho, para minha filha, para os seus parceiros, vale para você que está me ouvindo. E eu não estou isenta de tudo isso que eu estou falando com vocês. Eu sou casada há 48 anos, nós temos 3 filhos, 4 netos, a 5ª neta está a caminho, e vira e mexe eu me pego num desses erros, numa dessas faltas de princípio, principalmente quando tenho muito trabalho, quando eu preciso de repente estender um pouco o meu tempo de trabalho, preciso ficar ou no computador ou na clínica, me dedicando a estudar, me dedicando a terminar um artigo, terminar um post. De repente eu fico agitada e não presto atenção no meu parceiro que está do lado, que eu cheguei em casa e eu preciso dar atenção para ele. Então, isso acontece com todo mundo. Isso acontece, digamos, com todos os mortais. Isso é humano. Agora, uma vez que você está ouvindo este vídeo, você está me vendo, você está me ouvindo, presta atenção se isso faz sentido para você. Porque se fizer sentido para você, se você já tiver passado ou estiver passando por algo desse tipo, dessa vibe, pare e pense. Em toda relação existe no mínimo 50% de responsabilidade um do outro. Porque é muito fácil dizer que o outro é responsável. Então, ele é responsável porque nosso relacionamento não dá certo. Ela é responsável por isso ou por aquilo. Não, todos nós somos corresponsáveis por aquilo que fazemos, por aquilo que vivemos. O que acontece é que às vezes nós estamos
tão alheios à relação, ao relacionamento, porque já estamos naquele relacionamento há mais tempo e achamos que já dominamos ali aquele meio de campo. Não. Atentem para o fato de que tudo pode mudar, tanto para melhor, como é o que eu estou propondo aqui para vocês. Prestem atenção em como você está lidando com seu parceiro e quais as consequências que isso pode tomar na sua vida, na vida do casal, para que você escolha. Porque uma vez você sabendo de todos os malefícios que a falta de respeito, de admiração e carinho, é quando eu não me interesso pelo mundo do parceiro, quando eu insisto em ter total razão, em ser autoritária ou autoritário, a probabilidade de um relacionamento acabar é muito grande. Ao contrário, se você se propõe a dialogar, mas dialogar para valer, gente, porque eu escuto muito no consultório e às vezes eu vejo na minha própria vida com meu parceiro que nós mulheres, às vezes queremos falar por falar, para desabafar. Os homens são mais objetivos. A gente chega com um problema para eles e a gente diz, tal problema, em casa estamos com tal problema, seja hidráulico, seja elétrico. Então a tendência dos homens é, vamos ver como que nós podemos resolver isso. E em se tratando de discutir a relação, por exemplo, nós mulheres, às vezes, não queremos, não sei se vocês concordam comigo, estou falando de experiência minha própria e às vezes a experiência que a cliente me traz. Às vezes nós queremos só falar. Então quando a questão é emocional, então, fulana me fez mal por conta de que falou algo que eu não gostei, e você fala, e às vezes o parceiro diz, tá, então você não fala mais com ela sobre isso, ou não fala mais com ele. Não, eu percebo um desejo, parece um desejo nato nas mulheres de que a gente quer falar. A gente quer, digamos, vou usar uma palavra assim mais popular, a gente quer alugar o ouvido, do nosso ouvinte, seja ele um parceiro ou seja uma amiga. Você não quer solução. Às vezes a gente bate e fica nisso, uma falação. E aqui, então, fica um recado, uma reflexão para você. Se você percebe, se você tem um relacionamento e se nesse seu relacionamento alguma coisa não está funcionando bem, pare e pense onde é que a coisa está emperrando. Se é falta de amizade, se é falta de respeito, se você deixou de admirar e ter carinho. E aí, só marcando um pouquinho isso, faz quanto tempo que você não elogia o seu parceiro ou a sua parceira? Então, a pessoa fez uma coisa da qual você gostou muito. Você poupa elogio? Todos nós precisamos de reconhecimento. Nós precisamos de elogio. O elogio funciona como um impulso, para a realização. Você vê que a pessoa se barbeou, se o seu parceiro se barbeou, tá cheiroso, tá bonito, tá alinhado, uma cor lhe fica bem. Que custa você dizer, poxa,
Nossa, como você está bem hoje. Nossa, como você está cheiroso. Ou então, nossa, como você está cheirosa. Então, nós precisamos de reconhecimento. Todos nós precisamos de reconhecimento, desde a criança ao jovem, ao adulto. Ser reconhecido é muito bom. Por exemplo, nossa, você é bom nisso. Nossa, mas que reflexão legal que você me passou hoje. Sabe que eu não tinha visto esse assunto, esse tema, sob esse prisma? Obrigado, você abriu um outro leque para mim. Então, preste atenção nesses detalhes da sua relação. E o que eu desejo para você é que essas reflexões aqui do nosso canal Reacenda Seu Relacionamento possa ampliar a sua visão para que você seja mais feliz, seja mais realizada, esteja mais em paz com você mesmo, com você mesma. Então, se você gostou desse vídeo, entre no meu canal, inscreva-se. Eu vou estar trazendo vários temas nesse programa, Reacenda Seu Relacionamento, e dialogue comigo, coloque temas que você gostaria que eu trabalhasse, e porque o meu objetivo é reacender o seu relacionamento. Então, fica aqui a minha saudação e te vejo num próximo vídeo.